Que a graça e a paz de Cristo reine sobre o seu coração hoje e sempre. Eu estou orando por você, orando pela sua casa, pela sua família e orando para que cada dia você possa ir buscar na fonte, que é Deus, que é Jesus, que é a sua palavra. Realmente isso é tão maravilhoso. Renove-se em nós nessa geração que questiona tudo, inclusive as Sagradas Escrituras, onde muitos estão dizendo que a Bíblia já não é inspirada, que nem toda ela é inspirada, mas isso não é algo novo. Sempre a palavra de Deus foi atacada, mas ela continua sendo completamente e totalmente inspirada por Deus e muito útil para nós. Ela é a nossa regra de fé e conduta. Por isso precisamos, diante de tantos ataques que vêm sobre nós, mídia, pensamentos contemporâneos, tantas ideias que vão surgindo, nós estamos alicerçados na palavra de Deus. Por isso o estudo diário da Bíblia é fundamental. Amém? Então vamos lá para Esther capítulo 3 e o versículo de número 2, aonde diz assim: Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Aqui nós temos um contexto desse capítulo. Até estudamos não faz muito tempo o livro de Esther e podemos lembrar de uma forma bastante próxima de nós todos esses acontecimentos. Aqui nós vemos que Mordecai, no capítulo 2, ele salva a vida do rei. Aquela atitude foi escrita no livro das crônicas, mas o rei não fez nada. Depois destas coisas, no versículo 1 do capítulo 3, lendo comigo, e é o que eu sempre animo você a estar ouvindo o tempo com a palavra, com a Bíblia aberta, tem outro sentido. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã. Veja bem, não seria para engrandecer a Mordecai? Afinal, foi ele que salvou a vida do rei. Mas nada foi feito para Mordecai, e sim para Amã, o Agagita, aquele que era de um povo muito inimigo do povo hebreu. Veja que interessante. Agora que ele é exaltado e colocado em um trono acima de todos os príncipes que estavam com ele, agora todos os servos do rei tinham que se inclinar e tinham que se prostrar. São duas palavras importantes para a gente fazer algumas considerações. O inclinar não é em si um problema. Aqui nós vemos a questão até mesmo de reverência, de respeito e de honra a uma figura de autoridade. Essa palavra inclinar, ela dá essa ideia no original. Tem sim com o ajoelhar, com o se curvar, mas não para a adoração de um Deus, simplesmente para o reconhecimento de uma autoridade e principalmente naqueles tempos. Essa palavra inclinar, não sei se você já viu algum filme dos tempos antigos, quando passava o rei, alguma pessoa de muita autoridade, as pessoas faziam um movimento com os joelhos, não de dobrá-los completamente ao chão, mas de como que se estivesse agachando. Aquela posição, aquela postura expressava a honra que ela dava àquela autoridade. Em si, inclinar-se aqui não seria um problema, mas todos os servos do rei tinham que se inclinar e tinham que se prostrar. Aqui está o problema. A palavra prostrar-se, lá no original hebraico do Antigo Testamento, ela já dá um sentido de adoração. Aqui nós temos já uma dificuldade. Nós vivemos em dias onde sempre há idolatria, adoração, veneração. No mundo dos esportes, existem pessoas que elas são fanáticas e elas adoram literalmente, ainda que de repente elas nem usam essa palavra, mas a sua conduta e a sua forma de proceder diante de um ídolo do esporte é uma adoração. Então aqui ela se prostra diante deste ídolo. Em outras áreas também, na filosofia, em qualquer aspecto da vida, sempre o ser humano está inclinado a adorar. Por quê? Porque Deus colocou dentro de nós a eternidade e nos fez para adorar a Ele.
E quando nós não adoramos a Deus, vamos adorar a criatura, vamos adorar a nós mesmos ou vamos adorar alguma coisa. Mas sim, vamos adorar. Até mesmo um ateu, ele adora, seja o seu salário, seja a si mesmo, seja o que for. Mas nós, seres humanos, fomos feitos para adorar. E aqui, todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam, reverenciando Amã como uma autoridade, o homem mais importante depois do rei, mas também adoravam a Amã. Aqui tem um sério problema, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Existiu sempre um conceito nos tempos antigos, e não é muito diferente em muitos lugares, em muitas áreas da vida atualmente. Mas antigamente, por exemplo, no Egito, Faraó era considerado uma divindade. O imperador romano se auto-intitula Kyrios, se auto-intitula Deus, uma divindade também. Na mitologia grega nós vemos também deuses, nós vemos também Nabucodonosor falando de reinado na área mais política, ele levantando uma estátua para que as pessoas se inclinassem e adorassem a essa estátua, que era adorar a ele. Nós vemos também Assuero com esse mesmo conceito, essa ideia de adoração a si próprio, de que o povo deveria reverenciá-lo e venerá-lo. Agora, alguém que o Xerxes ou Assuero tinha constituído, no caso aqui Amã, também tinha que fazer o mesmo com ele. Aqui entra Mordecai. No versículo 2, como li no início, Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. Por que Mordecai não se inclinava? Provavelmente porque era um agagita, era alguém inimigo do povo de Deus, alguém que tinha lutado. Agag era rei dos Amalequitas e eram inimigos do povo judeu. Você pode encontrar isso em 1 Samuel, capítulo 15, verso 1 ao 9. Assim que ele não iria se prostrar, não iria nem reverenciar, nem prestar a devida honra, porque Amã pertencia a este povo que tinha gerado sérios problemas para o povo de Israel. Poderia ser aqui uma falta de perdão? Poderia ser aqui um ciúmes, porque ele, Mordecai, não tinha sido honrado quando salva a vida do rei? Existem alguns pensamentos de eruditos, de teólogos a respeito disso, mas a Bíblia não afirma. O certo é que eu consigo enxergar em Mordecai um homem que não era político no sentido de corrupção ou no sentido de agradar. Nós vemos hoje essa questão política, essa questão de agradar para ganhar um posto, para ficar bem, a política da boa vizinhança, a política de ficar em cima do muro, a política de querer estar bem com todo mundo. Em uma situação política, por exemplo, um candidato nas eleições, ele vai para o segundo turno. No primeiro, ele humilha alguns opositores, e depois, no segundo, ele se alia aos mesmos que ele condenava. Agora sai abraçado em fotos, porque ele precisa dos votos desse candidato que perdeu, ou ele precisa desse apoio para ir em frente a seus planos. Isso é hipocrisia, são puros interesses pessoais. Assim que nós olhamos nesse aspecto, Mordecai não era assim. Eu acredito que, como seguidores de Cristo, nós precisamos ser bem definidos, respeitar a todos, amar a todos, mas sermos definidos. Eu não me inclino diante daquilo que eu não reconheço como autoridade na minha vida. Devemos respeitar as autoridades constituídas? Com certeza, a Bíblia fala sobre isso, Romanos 13 e tantas outras passagens. Mas Mordecai deixa muito claro a quem ele servia nesse sentido. E, mais ainda, somente diante de quem ele se prostrava. Ele se prostrava somente diante do Senhor. Ele então desobedece uma ordem do rei. Ele então aqui, ele não se inclina diante de Amã e nem adora a Amã. 2 princípios e eu concluo. Primeiro, sermos definidos na nossa vida, nos valores, na conduta,
naquilo que nós acreditamos que é o correto e não vivermos de uma forma politicamente hipócrita para estarmos bem com todo mundo. E segundo, uma definição muito clara de quem adoramos, diante de quem nos prostramos, mesmo que haja consequências, como houve para Mordecai. Em base a isso, nasce um grande ódio no coração de Amã, que aí vai então nascer toda essa perseguição contra o povo judeu, a ponto de decretar morte para todos os hebreus. A nossa postura diante do mundo e diante dos deuses, tanto no mundo social como no mundo espiritual, pode acarretar para nós perseguições. A nossa adoração a Deus, a nossa vida com Deus, ela não nos deixa claro, não nos define como vamos terminar nossos dias nessa terra, mas sim, ela nos garante como vamos viver na eternidade com Deus. Assim que, cuide bem a quem você está honrando, diante de quem você está se inclinando, analise bem os teus valores e não se prostre diante de ninguém, a não ser diante do Senhor. Isso é adoração. Que Deus te abençoe com este exemplo de Mordecai e até o nosso próximo tempo com a palavra.